E começamos mais um podcast do Carisma, isso mesmo, esse podcast que tem apresentado a você os nossos professores, pessoas que têm sido tão relevantes no reino de Deus para o nosso seminário. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, hein? Entre no nosso site e também no nosso Instagram, ST Carisma. E hoje não estou sozinha, estou aqui também com a minha companheira Débora. Lola! Josi, estamos com tudo hoje. Esse é um Carisma Cast que promete, hein? Porque vai ter um bate-papo muito bom. Ele que é professor há mais de 10 anos, tem esse chamado para o ensino e que hoje vai responder muitas das nossas perguntas, porque a gente é assim, a gente não deixa por baixo, a gente quer perguntar tudo. Então queremos dar as boas-vindas para o professor Eugênio. Então, seja bem-vindo, pastor Eugênio. Obrigado. Casado, esqueci de falar, casado. Com a querida Iris. Casado, vai fazer esse ano 6 anos. 6 anos. De casado. E tem a pequenininha, né? Não é? Ana Vitória. Ana Vitória. Amada e desejada. E desejada. Minha lindinha, minha piquititinha. E aí, pastor, quanto tempo no Carisma, lecionando? E vou até aproveitar uma notinha de rodapé. A minha esposa é ex-aluna do Carisma. Olha aí, corte, Lola. Então, você que ainda não faz Carisma, está solteiro, solteira, pega a dica, né? Venha fazer Carisma. Não sei, né? Mas eu também, né? Fui achada lá. Então, cada um pega a visão. Muito bom. Mas isso é bom. Graças a Deus. Mas tive o privilégio de, finalzinho de 2010, ser convidado pelo pastor Márcio para que agregasse ao corpo docente do Carisma. Isso foi um privilégio para mim. E muita responsabilidade, né? Então, o senhor já viveu muitas mudanças, transições ali no Carisma. Viu o Carisma se desenvolver sem também, dúvida, né? Então, sem dúvida. Ao longo desses 20 anos, boa parte o senhor esteve aí mesmo. nessa caminhada, nessa como jornada. Parte integrante. E, pastor, como que foi essa descoberta para o ensino? Sempre foi assim? Eu sei que o senhor também é formado na área de paisagismo. Isso mesmo, tem essa parte. Mas como que foi, assim, literalmente essa caminhada na teologia para o ensino também da teologia? Eu crendo no chamado do Senhor, aproximadamente 1998, eu já vinha fazendo parte da igreja local, né? Igreja Batista da Lagoinha. Era uma outra igreja batista. Outra igreja. E aí depois eu vim para a Lagoinha. Sim. Mas lá eu já era responsável para o discipulado dos novos convertidos. Então, isso já estava assim implícito e eu não sabia, né? Aí a gente vai caminhando no chamado do Senhor e é isso tudo, né? A responsabilidade que Deus nos dá. Então, assim, eu discipulava os novos convertidos e acompanhava eles. Então, isso foi muito digno. Aí, escolinhas dominical, aquelas coisas assim, né? E fui sendo direcionado até hoje, né? Aí, a formação, né? Claro, cursos também pequenos, cooperando com a igreja local. E foi isso foi aumentando e dimensionando até fazer parte do Carisma em si, né? E essa paixão pelo ensino, né? A gente vê esse zelo também do Senhor pelo ensino. As suas aulas, os alunos são bem diferenciadas, né? Bem exóticas. Você foi minha aluna. Fui aluna. Gente, uma aluna exemplar, viu? Eu tenho que deixar registrado isso aqui. Exemplar. Viu? Olha aí, você se destacou. Eu destaquei com silêncio. Com silêncio. Mas aí, igual o nosso Tiaguinho da Bíblia, né? Só isso tudo, né? Sem falta de respeito, né? Mas a carta de Tiago fala, é melhor que eu te louve, né? Então eu estou te louvando pela obra do Senhor na vida de você, viu? Então, as suas aulas, elas são bem assim, né? Regadas por um tempo de louvor. Sem dúvida. Porque também tem a música. Não é? Isso. Vamos acho que é melhor deixar os dois falar sobre a música, porque eu acho que sim. Não, porque algo característico, né, da aula do pastor Eugênio é a questão do sax.
né? Faz Então já parte. vamos avisar pro povo, Faz né? parte. Ele toca sax e eu não sei, né? Mas pra mim um dos instrumentos maravilhosos. Como que foi isso? Como que foi a ideia de incrementar, né, o sax, as ministrações dentro da aula e tudo isso? Como é que isso surgiu? Aí, novamente, de novo, lá recorrendo ao passado, né? Não tão distante, mas eu tinha em torno de 15 anos de idade e a primeira vez que eu vi um saxofone foi com 8 anos de idade, né? Então, assim, tem um pouquinho de tempo. Mas eu comecei a tocar saxofone, fiz estudos, né? Só não sou formado em música, mas isso sempre foi a minha paixão. E em uma dos encontros, vou até fazer essa nota memorável, reuniram as igrejas todas em Belo Horizonte quando a primeira vez que Benny Hinn viria ao Brasil. E aí, no momento, na ocasião, deu uma chuva muito forte, várias situações. E aí ele não pôde vir. E aí toda a liderança cristã e evangélica em Belo Horizonte se reuniu para adorar a Deus. Ah, meu filho. Aí por que eu estou inserindo isso? Eu estava de frente à plataforma assim, e aí um trompetista tocou Tu És Fiel. Uau. Rapaz, me rasgou. Uau. Me rasgou. Eita. Foi uma marca. E aí, a partir dali, eu comecei eu já tocava em casa. Sempre começa assim, né? Um hobby. Eu gosto. Não é muito bom. Mas aí, Deus tem propósitos, né? Deus tem que sempre... gostar. Para poder se aperfeiçoar, Sem tem que dúvida. gostar. Se Sem for dúvida. algo, uma exigência o tempo inteiro, não vai. Mas Faz houve uma parte. paixão, sim. Isso, sem Depois dúvida. vem a disciplina. Yes. E é como o pastor Márcio fala, né? Começa com disciplina, depois é adoração. Né? É deleite. Assim também é a oração. Mas, finalizando só essa linha de raciocínio, aí, para as aulas do Carisma, é impossível a gente não ter um devocional. Porque a definição do carisma, até como bandeira, né? Vou falar assim, entre a missão, visão e valores. Palavra e espírito. Exato. O ensino, o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, né? Que está na Bíblia Sagrada, que é a Bíblia Sagrada. E através disso, a devoção. E se nós não tivermos devoção a Deus, o que nós estamos fazendo? Religião, segundo o IBGE. Né? Mas, enfim. Então, assim, o propósito era um devocional, um despertar ali. E aí, eu fazia sempre, faço ainda, sempre um mistério, para que no finalzinho das aulas, ou então, que nós mudamos muito as performances, né? Na modular, no ministerial, enfim. Aí eu deixava sempre para as últimas aulas eu levar o saxofone. Mas antes, a gente fazia oração intercessória e um cântico de reflexão, né? E aí, o decorrer da aula, vamos dizer assim, como deve ser feita, né? Já teve alguma experiência assim extraordinária nesses devocionais? Uma que te marcou em sala de aula? Querendo ou não, a música toca a alma. Sim. A música, ela tem um poder de influência tremenda, né? Isso é fato. E aí, por vários momentos, toca as emoções. E principalmente por ser saxofone, vou falar assim, instrumento de sopro, Sim. que traz você. A sua alma expressa ali. Todo instrumento de sopro. Então, tem uma particularidade. Eu não quero ser assim, sensorial ou sensitivo, Sim. né? Mas nos toca. E aí, eu estava tocando lá, aí uma senhora ao canto à esquerda, assim, mas tremia de choro diante de Jesus. Aí eu falei, Jesus, faz aqui a sua vontade. E por várias vezes, em testemunhos de irmãos, depois até às vezes de 2, 3 anos, e professor, aquela música, professor, aquele dia, naquele devocional, Deus falou assim comigo. Então, assim, a gente é um instrumento. Exato. E na expectativa do Espírito Santo realizar a obra. Uau. Deus. Né?
E é muito importante que aquieta a alma também, né? A Meu gente vê Deus, esses meu testemunhos, Deus. a pessoa chega ali correndo, preocupada, e tem aquele momento para se aquietar. Mas também a gente sabe que o Senhor traça essa linha dentro do seminário, dos panoramas. E hoje tem lecionado a matéria História dos Avivamentos. E eu acredito que é um tempo muito propício, É né? um assunto que está em alta, né? Em alta. Então é muito bom a gente poder falar sobre isso. Acabamos de presenciar, né, algo aí daquelas mais de 300 horas de oração, de louvor que aconteceu, né, fora. E as pessoas começaram a ter essa expectativa e a conhecer, a perceber mais sobre essa questão. Olha, tá acontecendo algo novo, vem algo novo. Mas já aconteceu muitas coisas. Isso é muito importante. Fala um pouquinho, pastor, pra gente desses avivamentos também que já aconteceram. Porque, entenda, é uma novidade, mas que não é uma novidade. Exato. Isso. Né? Não, e daqui a gente vai desenrolar muitas perguntas, né? Porque sempre tem aquele negócio, está acontecendo algo, mas será que é? Será que emoção não é? Como Nós estamos que eu aqui para julgar defino? isso, viu, gente? Não, é só para isso, conhecer muito sobre o importante. avivamento. É Muito para ter o importante. conhecimento do que já aconteceu. Que é o verdadeiro avivamento. O que caracteriza, o que difere. Mas enfim, vamos voltar. Já jogamos Tanta tudo, coisa que a pega gente aí. já quer jogar tudo aqui. A partir do princípio, avivamento é Deus fazendo ou executando a sua vontade. Isso, uma das leituras claras. Avivamento, aí diz o Dr. Martin Lloyd Jones, tem um livro maravilhoso, Avivamento. Olha, leia esse livro. Tem dezenas de livros no português que nos abençoam demais, né? E na historicidade dos avivamentos, as marcas, o maior objetivo é Deus realizando a sua vontade, soberanamente, e manifestando o seu caráter, entende? Sua natureza, ele se revelando, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus, a pessoa do Filho. E isso, claramente, nós temos o livro de Atos. Temos a igreja apostólica, né? Então, a começar da história da igreja, o maior objetivo está em Atos dos Apóstolos. Então, o primeiro avivamento na marca pós-ressurreição de Jesus, Atos 2. Está claro, a descida do Espírito Santo. Mas olha o cumprimento. Quase 700 anos antes, cronológicos, Joel profetiza. Entende? Então, nada é desconecto, nada é desassociado. É um termo que vai ajudar, assim, bem prático e compreensivo. Sintático, mas compreensivo. Um avivamento, ele é definido para impulsionar a próxima geração. Entende? Então, o que Deus fez ontem, aí pode ser 100 anos, 200 anos, 300 anos, né? Porque aí Deus é eterno. Sim. Nós é que estamos na limitação, mas Deus não. Sim. Então, aí viu que se a gente começar a refletir sobre o caráter de Deus, a natureza de Deus e a nossa humanidade, a nossa pequenez, nossa cronologia, que eu vou fazer essa nota aqui também, que é maravilhosa, de sintaxe. Nós estamos limitados a tempo, espaço e matéria. E Deus rompeu isso no Filho vindo na Terra. Mas por várias vezes, antes da igreja florescer em Atos dos Apóstolos, olha o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Deus se revelando aos homens. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, né? Os aliançados, os profetas. Então, isso tudo não está desassociado. Então, um avivamento, ele honra o que aconteceu no passado, para acontecer no presente, nos remetendo ao futuro, porque nós estamos limitados no tempo de novo. Entende? Então, isso assim, uma forma geral. Então, avivamentos, eles sempre tocam a próxima, nos impulsionam para a próxima geração e começa onde? Na igreja, povo de Deus, sobre o povo de Deus, para tocar a sociedade, para marcar a geração, entende? Então, assim, isso é muito importante, porque aí a gente não fica, e foi uma notinha sua, e eu falo isso assim com propriedade, mas com, ao mesmo tempo, temor e ousadia,
para que a gente não seja delegado. Não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí. Nós temos fundamentos, nós temos parâmetros à luz da palavra de Deus, à luz do caráter de Deus. Peraí, Deus está realizando isso? Então, vamos perceber, e aí uma nota de um outro homem, um avivalista e teólogo, mas precioso, que aqui nós estamos falando de milênios, né? Até nós, mas de séculos, nos últimos 300 anos, e se for mais esse que eu vou mencionar aqui agora, foi o início pós-reforma, que é Jonathan Edwards. Ele é definido como o teólogo dos avivamentos. E ele faz três definições para uma leitura generalizada de avivamentos. Olha aí, gente, presta atenção. Aqui, tá virou aula, né? Caderninho. Exatamente. Anota, é Carisma Cast é isso aí, gente. Vai, pastor. O que é genuíno, o que é falso e o que é mistura. Olha aí. Isso é muito importante. Então, o que é genuíno? Eu faço isso sempre em sala de aula. Jesus, o Espírito Santo, a graça, a verdade, a fé, o Evangelho. Podemos multiplicar isso aí. O que é genuíno? O que é falso? Objetivamente, o Satanás, as obras malignas, de malignidade, de maldade, de perversidade, né? Tristemente, o falso, que aí é isso aí, em todos os avivamentos nós vemos. Só notinha de rodapé de novo, Atos 5. Você vê claramente Deus agindo, o Espírito Santo descendo sobre um grupo de pessoas. Outra definição que eu citei aqui, Dr. Martin Lloyd Jones. Ele define avivamento geral, em geral. É o Espírito Santo descendo sobre um grupo de pessoas e fazendo a transformação necessária. Aí que tá. Tem que ter transformação. Não é só, entenda, não é só barulho, não é só o choro. Isso faz parte. Não significa que não resume. Resultado. Mas algo interessante também que é importante destacar é essa questão de falar sobre para a igreja, né? Isso. A partir da igreja. Começa na igreja. Porque às vezes as pessoas falam assim, se for avivamento, vai acontecer que o povo vai fazer isso e a sociedade, beleza, vamos falar agora sobre isso, uma missão, enfim. Mas de início é para a igreja. Isso, e vai acontecer com a igreja. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade de entender. As pessoas ficam tão focadas, vamos falar entre aspas, do lado de fora, que querem que seja originado do lado de fora. Né? E é para a igreja. Então, primeira coisa, essa característica do avivamento. E agora entrando nesse assunto, né, que estava falando daquilo que é genuíno, daquilo que é falso. Falso, espúrio, é uma terminologia antiga. Então, o que é falso? Então a gente sabe, o diabo, Satanás, demônios, obra da carne, entende? A idolatria, o eu. Idolatria, rebeldia, ingratidão, murmuração, né? E aí eu fiz a notinha de rodapé pela palavra de Deus. Atos 5, você vê claramente. Já, entenda bem, pelas obras da carne, o inimigo aproveitando a oportunidade para agir, para impedir a ação do Espírito Santo. Sim. E outra definição clara também, que é doutrina saudável. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, é a pessoa do Espírito Santo realizando a sua obra, vou falar assim, de redenção, de purificação, de santificação. Porque, claríssimo, queridas amigas, irmãs e estudiosas, você, até licença assim, você fala sobre, e fala e vive o fruto do Espírito, a obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Tem aulas maravilhosas lá, hein? E aí, o Espírito Santo, ele não é uma força ativa, ele não é um pensamento positivo, ele não é sensorial. Não. Meu Deus! Né? Então, assim, por que a gente tem que falar isso? Porque aí a gente vai refinar pela palavra de Deus, pelo caráter de Deus. Opa, isso aí, até que ponto? Isso aí é muita alma. Isso aí... Isso seria o misto?
A mistura. A mista. Aí que é Acho a que é o mais terceira... difícil, né? Não é? É o mais Isso. difícil de... Porque aí tem que ter o crivo, a peneira, né? Isso, a palavra de Deus. Aham. Ah, sim. Entende? Exato. Entende? Então, se for fundamentos, professor, então fala os fundamentos, como a gente define um avivamento genuíno. Exalta Jesus. Exalta a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra fruto das Escrituras, através das Escrituras, pelas Escrituras. Por quê? Aí isso mais agora com fundamentos teológicos, né? Não é um novo cânon, não é a revelação, então tem revelações extrabíblicas. Não, é através do que Deus falou. E Jesus claramente falou isso, e eu amo essa passagem, João 6,63. Ele fala assim, a minha palavra é espírito e vida. Entende? Então Deus fala hoje. Exato. Fala hoje no século XXI. Ele está falando. Cita alguns avivamentos genuínos que nós encontramos na história. Cita Atos dos Apóstolos, literalmente, é o livro da história da igreja. Sim. Começa ali. Mas, gloriosamente, Atos 2, Atos 16, Atos 19, Atos 8. Entende? Objetivamente, Atos 13, 1. Os irmãos estavam reunidos, Atos 6, gente, é todo Atos, né? Mas eu estou falando assim, Atos 13, por causa da pessoa do Espírito Santo. Os apóstolos e profetas estavam reunidos e disse o Espírito Santo, separai-me para a obra que eu tenho chamado vocês. Atos 6, eles estavam, vou falar assim, né, com essas palavras, discutindo sobre a administração que a gente não usa muito isso por meio de palavras, né? Tem que fazer o social na igreja. Isso é vida comum da igreja, entende? Mas o social lá, atender as viúvas, os estrangeiros e os órfãos, não é? E eles estavam discutindo, mas o que tem que fazer? Quem que vai ficar com a palavra? E aí foi separado novamente. As pessoas, Estevão cheio do Espírito Santo. E olha o testemunho de Estevão no capítulo 7. Então, assim, isso é muito grande para o momento que nós estamos aqui. Estou só fazendo citações. E como citei, na linha de raciocínio, Atos 8, o evangelismo e o poder do Espírito Santo sobre Filipe. Ele chegou a um homem eunuco importante e falou, você compreende o que você lê? Mas eu não tenho ninguém que me explique. Então, Espírito Santo purinho ali, né? E ele foi transladado. Isso é sobrenatural, isso é transcendente para a nossa mente. Nossa, até de mudar de região, eu creio. E aí, dá licença, de novo, vou dar uma cutucadinha na teologia. Nós aqui... Põe a mão nas minhas palavras. Sempre. O jargão dele, põe a mão nas minhas palavras. Mas nós somos continuistas. Eu creio na obra e no ministério do Espírito Santo hoje. Com certeza. Nos dons hoje. Por causa de Azusa, inclusive. É isso, foi uma marca. É isso aí. Ó. Esse Mas é o século famoso, XX. né? Avivamentos contemporâneos, Azusa se incluiria. Isso, sem dúvida. Qual Porque, outro? inclusive, o século XX, né? Nós estamos hoje já no século XXI. Já se passaram 100 anos. Mas vou fazer um panorama sintático, tá? Atos dos Apóstolos. Isso, Atos dos Apóstolos. O primeiro avivamento marcante. Na sequência, a Reforma Protestante. Que coisa linda. A palavra foi vivificada, foi exaltada, foi trazida novamente. Isso aqui eu estou sendo simples. Ao ponto de até ser simplista, mas pontuando. Pode ir. Avivamento morável. Que coisa linda, que precioso. E Jonathan Edwards veio nessa sequência. O avivamento de Gales e avivamento Azusa. Então, antes do século XX, teve 6 marcas de avivamentos. Entende? Olha como processo de Deus. E o século XX foi todo o século maravilhosamente Azusa. E aí, olha o que vou falar assim, frutificou e reverberizou, dimensionou. Dentro do século, todas as igrejas, denominações foram tocadas pela ação e poder do Espírito Santo.
Entende? Então, assim, até isso, outra marca dentro do século XX, mais 6 marcas e movimentos do Espírito Santo sobre as igrejas, sobre o povo santo de Deus. Entende? Independente de denominações. E o resultado? Qual que é o resultado na sociedade do avivamento? Né? Agora, entendemos essa ação do Espírito Santo, mas... Tá, aconteceu. É os chamados para fora. E parte da igreja para a igreja ou tem que repercutir fora? Ah, sem dúvida. Mas como? A partir do princípio... Isso. O que acontece com a população depois que acontece o avivamento? Vamos falar assim. Despertamento, pessoas convertidas. Conversões. Despertamento. É uma consequência? Isso, porque são ações do avivamento, né? Partindo do princípio, novamente, que fez a definição por Dr. Martin Lloyd Jones, o Espírito Santo, que é Atos 2, o Espírito Santo descendo sobre pessoas, um grupo de pessoas. E aí Jesus define isso. Aí vamos sempre na palavra de Deus. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Olha que glorioso. É Jesus entre nós, não é? E agora imagina isso constante e intenso. Revival. Aí eu falei inglês. Por isso que é o termo avivamento. Isso não é um termo bíblico. Mas por quê? Focalizo, inclusive, em Abacuque capítulo 3, verso 2. Aviva a tua igreja. Mas vai ver lá os textos e os contextos. É Deus respondendo à oração de um profeta. É Deus agindo na oração desse profeta. E o profeta depois ora. Então isso é magnífico. Estou citando aqui Abacuque, que é o único, na terminologia avivamento, que muitas traduções coloca e aviva a tua igreja. Então, na etimologia do verbo, dar vida, traz vida de novo, vivificar, dar brilho, ornar com os vivos. Então, tem muitos sinônimos ali. Mas na espiritualidade, que é Cristo em nós, a esperança da glória, mas em Cristo, qual que é a definição clara? Aonde teve vida, morreu. Dá vida de novo. Vou repetir. E aí, para quem está nos ouvindo e vendo. Aonde teve vida, morreu-se, acabou-se a vida. Traz vida de novo. Eu me lembro aquele texto, né? Ao cheiro das águas. Também, não é? Jó, voltará, não é? reaviva, Senhor, isso novamente em nós, né? Entende? Com certeza. Deus fez isso com o povo de Israel várias vezes. Avivamentos, agora citando somente. Aqui o assunto é muito... Rende. É oceânico, beleza? Então, por favor. Mas, olha, com Moisés... com Samuel, com Esdras, com Neemias, com Jonas. Irmãos, essa eu vou falar. E vou deixar uma retórica. Quando Deus quis enviar avivamento a uma região e nação, com quem que ele teve mais problema em primeiro momento? Com nós. Aquelas com nós. Entende? Porque o profeta, num momento, ficou bicudo. Não vai fazer isso, não. Eu quero justiça, eu quero juízo. Aí Deus, não, eles se arrependeram. Entende? Isso é fortíssimo. Viu? Aí eu puxo o gancho de novo, que Deus nos livre de ser delegado por causa do que está acontecendo na América do Norte. Está despertando de novo, está despontando de novo. Então, bendito seja Deus e Pai, faz de novo. Faz o novo de novo. Pastor a proclamação até do século XX, né? Tá bom. Agora é forte. Até consertei o corpo aqui Tô pra vendo, perguntar, tô até querendo descobrir o que é. O Brasil. Ô, Pai. O Brasil, né? Nessa leitura aí que o senhor está trazendo, né? Com essa clareza. O Brasil vai viver, está vivendo. Já não viveu. Já viveu. Tivemos visitações. Claro que temos a expectativa, mas nesse contexto de avivamento, qual essa leitura que o senhor faz e o que também a igreja precisa se posicionar com temor. Nós necessitamos de arrependimento. O
porque esse é um basilar de todo cristão. É um pavimento que todo cristão deve viver. Cristão crente em Jesus Cristo, né? Que é definido cristão, estilo de vida, né? É prática e discurso e prática, né? Então, basilar, arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro. Porque, tristemente, nas circunstâncias, e eu falo com temor e tremor, diante do Senhor, no nosso país nós temos muita bagunça ainda, entende? Com temor, no meio da igreja, basicamente, olha o denominacionalismo, olha o institucionalismo, olha as religiosidades, os excessos e, tristemente, os falsos, vou falar assim, falar bonito, pseudo-proféticos, entende? Então, como Deus fará isso? Senhor, perdoa-nos. Senhor, arrependemos. Senhor, necessitamos da sua presença. Entende? Porque aí, básico, aí agora, em aspectos por causa do caráter de Deus, orgulho, altivez, a pessoa se acha, sim, só porque o dom é dado. Eu tenho o dom. Meu Deus, entende? Dom presente, né? Não é? Aqui. Professora de dons aqui. Aproveitando a nota. Notinha de rodapé de novo. E nós experimentamos isso em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Contagem, na virada do século. Deus deu presentes, mas aí as pessoas amaram mais os presentes do que Ele mesmo. Aí Ele, foi bem perto, né? Não é? Resumo, né? O Brasil precisa de um avivamento. Isso, né? isso. A gente poderia dizer, né? Eu acho que talvez não seja o momento e não somos delegados nem juízes. Mas assim, olhando a perspectiva do que está acontecendo, por exemplo, agora, né? Na América do Norte, ali em Asbury, poderíamos talvez de antemão já olhar e falar assim, não é, pode ser... Como que a gente poderia definir? Porque existe esse ponto de interrogação para todo mundo. Sim. Nós já podemos perceber, eu não tive o privilégio de ir lá. Eu tive amigos e irmãos pessoais que foram lá. Uhum. Então, e experimentar o ambiente. Porque só isso tudo. Quando Deus se manifesta sua presença, muda o ambiente. Aí, nesse fator, ninguém pode segurar avivamento. Se você segura o avivamento, ele vira um movimento. E o interessante é que a mensagem que desencadeou, né, podemos dizer assim, esse tempo de oração, ele se clamou por avivamento, mas também um batismo em amor. A palavra que o pastor pregou, né, eu vi um videozinho assim falando, e ele trazia muito isso, essa questão assim, o aviva-nos no amor novamente, no amor de Deus, e aí não parou. Aí, de novo, olha o caráter de Deus, olha a natureza de Deus, da pessoa do Filho, do Espírito Santo. E aí, por que a gente citou isso? Eu aproveito uma leitura de Wesley. Avivamento wesleyano. Olha os Wesley. Sim. Que coisa vibrante. Entende? Mas citando Osborne, né, lá na universidade, olha os fundamentos. A família Wesley, o movimento metodista, se a gente pode dizer assim, né, com maturidade. Eu vou fazer até uma outra colocação nessa definição. Quando Deus visita um lugar, Ele gosta de voltar. Olha aí. Guarde isso. Meu Deus. Corte, faz o corte. Né? Em Kansas, nós vimos isso. No Tennessee, no Kentucky, que é a definição lá da faculdade, eles começaram orando e adorando. Então, a espinha dorsal de todo o avivamento, oração intercessória, presença manifesta de Deus, claramente, mudança de mente, perspectiva. O que é isso? Ideias, conceitos, ideologias, pensamentos. Mas Deus não faz isso. Aí Deus está manifestando a presença. Mas como? As frases clássicas. Como pode? Mas isso... Aí Deus realizando... Deus indomável. Amém. Ele é indomável.
Vou ser bem lúdico, mas com responsabilidade, chamando assim, ó. Todo mundo diz, ó, o leão da tribo de Judá, o leão. Tá, mas o leão não é um leão de circo. Não faça isso. Entende? Para quem entende um pinga letra. Então... Pega a parábola nesse momento. Nesse momento já montou aqui, né, a pregação. Ele não é um leão assim, de se circo. você está querendo segurar Vai, o Senhor, Lola. querido, saiba que ele não se deixa ser segurado. Eita glória! Meu Deus! Eita glória, é verdade. Concluindo, então, de Osborne, né? Eu ouvi testemunhos, eu vi vídeos pelas plataformas e redes sociais. Você é tocado pelo Senhor. E aí, depois de 15 dias aproximadamente, já não estavam cabendo pessoas para reunir lá dentro. Sim. Eles estavam nos pátios. Então é incontrolável pelo homem. Isso é maravilhoso. Uau. E aí eu ouvi de pastores amigos americanos, nascidos e com liderança, já com experiência antiga, né, no Senhor e com o Senhor. Eles disseram, irmãos, eles deixaram no prédio e dentro do prédio, porque até a estrutura da faculdade no máximo 1.000 pessoas. Sim. Aí eles deixavam na plataforma e no Pelotis jovens até 25 anos. E os idosos e mais experientes só em torno. Aí eu falei, uau, que isso? Aí a leitura clássica, para que os jovens tenham experiência com Deus e marque a sua geração. Próxima Aleluia. geração, né? Eita glória! Gente, meu Deus. Por isso que não dá para ser crítico de plantão, Não é? gente. Que Deus não nos dá, livre. Não dá para segurar o que Deus faz e nem se levantar para criticar. Não é? Né? Se Deus faz ou não, como que ele faz. Então, é maravilhoso. Ou então, olha, por causa da sua fala, o crivo é a palavra de Deus. Exato. Sim. Exato. Mas sem os extremismos, legalismo religioso e libertinagem. Sim. Exato. Não, eu tô na graça, tudo pode. Não. 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 Agora, não. E nem o fundamentalismo religioso. Né? Legalismo religioso. Mas Deus não faz assim. Ele faz do jeito da minha cabecinha. Oh, meu filho. Pronto. Senta Pastor. lá. Então, estamos aí Tá bom. há poucos meses de algo também sobrenatural que nós cremos que o Senhor irá fazer, que é a Conferência do Espírito Santo. O Senhor já participou, assim, de Algumas. dezenas, já podemos dizer assim, de Vamos ser mais conferências. humildes, né, velho? E é um momento também muito aguardado pelo seminário, onde nós vemos e temos o privilégio de vivenciar algo muito extraordinário do Senhor. E esse ano, Deus colocou, né, no coração do nosso pastor Léo Capochinho, trouxe ao coração dele que o tema será poder e glória. Meu Deus. Poder e glória. Então, acho que está bem engajado nisso aqui que nós estamos conversando, podemos dizer assim, e também desejamos receber, experimentar, desfrutar. Então, deixa um convite, pastor, rapidamente aí, né, para quem está nos assistindo, o senhor que já tem uma experiência Caminhadazinha, né? na Amém. Conferência do Espírito. A importância também, não é só um evento. Não é só um evento que a igreja está... Que Deus nos livre. Não é só um né? evento, é um momento onde os alunos e também é aberto ao público, Sim. todos podem participar. Fica aí ligadinho nas nossas redes sociais para você acompanhar do dia 8 ao dia 11 de junho. Mas deixa esse convite para o pessoal para estar conosco aqui em Belo Horizonte, né? Sim. Na Conferência do Espírito Por Santo. favor, lá na sede matriz Lagoinha. Isso. Mas então vou pegar pela palavra de Deus. Sim. Honre a presença do Senhor. Esteja criando expectativa em seu ser, em coração, interior. E aí faço com essa definição que eu falei há quase meia hora atrás. Constante e intenso. Mas, todavia, entretanto, contudo, porém, seja constante, para que a intensidade venha e aí, só isso tudo, nos surpreenda, mas o maior desafio, permaneça. Amém. E é Uau. isso que Deus deseja. Muito obrigada, pastor e professor Prazer, Eugênio. Foi meu professor, meu foi o pai. professor da Josi. Não é? É um prazer poder ouvir, né? Poder ouvir os ensinamentos e também a gente colocar um pouco assim de ordem na nossa cabeça, né? Até Né? das pessoas que estão Isso. nos assistindo sobre esse assunto que é
tão falado e Glorioso. às vezes tão mal interpretado, confuso para muitas pessoas, enfim. E a gente é muito grato pela sua presença. Amém, Chegamos ao final do nosso Carisma Cast. Que dó. Né? Quem sabe numa outra oportunidade a gente possa estender mais sobre esse assunto. Então, agradecemos a presença do nosso pastor e professor Eugênio. E para você que está aí ligadinho, tô para te dizer, querido, que você precisa estar ligado nas nossas redes sociais, né? Você pode apontar para o QR Code que aparece na sua tela e você vai ter ali tudo aquilo, todas as informações que nós temos a respeito dos nossos cursos, a respeito do que é o Seminário Teológico Carisma, um seminário da palavra e do Espírito, né? Então, aproveite, siga a gente no Instagram, ST Carisma, que você vai ver tudo que a gente está experimentando e fato né, nós queremos viver essa constância e esse zelo pela presença. Estamos finalizando e deixa eu te falar, fique ligado sempre, porque a gente não sabe, né, quem será o nosso próximo convidado para o nosso próximo podcast do Carisma. Sempre é uma novidade, sempre é uma surpresa, mas tem muitas pessoas maravilhosas passando por aqui. Então fique ligado para o nosso próximo podcast. Até uma próxima oportunidade.